Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o Happy Hour Eng, terceiro encontro, aberto a convidados que forem surgindo aqui no nosso bar virtual da engenharia. Quem quiser aparecer, se chegue mais, abra a câmera, não abra a câmera. A ideia aqui nos bastidores é trocar figurinhas para valorizar a engenharia, os engenheiros. E aí, como é que foi a semana de vocês? Semana de muita luta. Acompanhe os noticiários aí. Hoje mais com as redes sociais aí ficam bem rápido chegar notícias, né? Eu não vi mais sobre aquele bafafá, aquele zum, aquele ruído, sobre aquela PL maldita que tenta revogar, entre outras, a profissão de engenharia. A gente sabe que no processo aí mercadológico, de atualizações de empresas, de legislações, de demandas, a humanidade sempre fez isso, né? De criação de novas profissões. Inicialmente elas são não regulamentadas, depois passam a ser regulamentadas, sejam elas de nível técnico, de nível fundamental ou nível superior, com escola técnica, com as especializações. A gente sabe que a humanidade sempre teve isso. Mas eu, sinceramente, não é ser corporativista, classicista, bairrista, não, mas eu não consigo enxergar a engenharia nessa lista de profissões, nas suas diversidades aí de civil, mecânica, elétrica, e aí o nome engenharia vai aí para molecular, vai para alimentar. Eu não consigo entender a engenharia fora do rol das profissões necessárias hoje. Além da sua representatividade, sua antiguidade, sua existência, ela não está de longe na lista de qualquer candidatura a sair da lista, como outras profissões aí, que digamos assim já foram abocanhadas por outras. Um exemplo clássico é a administração, vem sendo cada vez mais aí substituídas. Boa noite, Alexandre, bem-vindo no nosso Happy Hour EG3, nosso encontro semanal. Hoje eu estou aqui aparentemente sozinho, mas se chegar alguém aí, a gente bate um papo. Eu boto assim, eu gosto de botar igual assim, Manuel Trajano e convidados, ou não, né? E nem um certo cantor, poeta, compositor nosso. Então a própria administração tem surgido alguns nomes novos aí, de gestão, com ênfase em alguma área, hotelaria ou gestão ambiental, mas o nome administração, por mais tradicional que seja, ele está desaparecendo do mercado. Aí poxa, os administradores vão gostar de ouvir isso, gostar de lidar com isso? Não, eles vão cada vez mais se aperfeiçoando, fazendo seus mestrados, seus doutorados, aí, suas especializações, e o importante é que os nomes vão sendo atualizados. Mas a engenharia, de longe, ela está nesse rol aí, pelo menos o nome engenharia desaparecer. Pelo contrário, tá mais, até engenharia de TI. Essa semana só não, eu tenho visto muito aí comumente oferta de vagas em. O nome engenharia parece que é chique, né? Parece que é doce na boca das pessoas, né? A gente vê engenharia molecular, vê engenharia de alimentos, agora engenheiro de TI, engenheiro de redes. O nome engenharia parece que dá uma pompa assim, né? Não necessariamente é uma engenharia vinculada ao CONFEA, ao CREA, mas a gente está aqui para valorizar e defender, porque como eu sempre digo aqui, parece que a gente não é um missionário, né? A gente é raiz, a gente sofre, só Deus sabe o que a gente passa, pela paixão, pelo amor que a gente tem, pelo que a gente gosta. E pelo menos assim que eu tenha visto na novidade essa semana aí, a gente sempre se diverte. É o que mais tem hoje, né? Exatamente, meu amigo. Então, e o que tem mais hoje também é pedidos de assinatura, né? Só liga para você, manda um e-mail, pergunta aí quanto é a sua assinatura. Eu não vejo ninguém perguntar para o médico quanto é a receita. Mas para o engenheiro o cara pergunta, né? Quanto é a sua assinatura? Eu falei, minha assinatura não está à venda. Ela vem num pacote aí, dentro de um combo, que tem a responsabilidade técnica, tem o projeto, tem a engenharia, e aparece lá a assinatura junto. Mas essa semana a gente vê aí uns movimentos, aqui em Salvador particularmente, a cidade
é vista como um canteiro de obra, mas isso infelizmente não se traduz em empregabilidade. Os números, infelizmente, aqui na Bahia e Salvador não são bons, mas trazendo para a engenharia aqui, tem o polêmico BRT, né? É uma sigla em inglês, que é um modal considerado aí pelos especialistas como um modal ultrapassado. O custo-benefício dele é questionável. E eu aqui, perto da minha residência aqui, eu moro perto da Avenida de Vale, ele tem uma grande extensão aí, é como se fosse uma linha exclusiva de ônibus com parte de veículos, mas eu sempre tem um amigo meu, engenheiro civil, que é da Caixa Econômica, que ele sempre dizia assim: essas obras de viárias que é feito nas cidades grandes, em geral, é como se fosse uma pessoa mais cheinha, colocando no suspensório e folgando. Ela tem a sensação que está emagrecendo, mas na verdade é o suspensório que está folgado. O que é que a gente está querendo dizer com isso? Que quando vem aquela questão do ano de horizonte de projeto, a gente aprendeu isso na faculdade, né? Mais ou menos 20 anos, isso vale para rodovias e vias internas, muito rapidamente volta a engarrafar de novo. Você cobre um santo e descobre outro. E por aí vai. Então, o modal BRT integrado com o que chama de mobilidade urbana, que é o assunto da vez, né? Ele não tem sentido de falar em ciclovia, ciclofaixa, se você não tem um investimento em educação. Se você não investir em educação, um trabalho não é só fazer obra física, você tem que ter uma obra educacional, de conscientização, e vou mais além, de sensibilização, que as pessoas têm que ter. Isso aí cabe ao Estado também, a sua forma, prefeitura, Estado, União, fazer esse trabalho de formiguinha junto com as escolas, com as faculdades, com as comunidades. Porque o que a gente vê aqui, eu vou falar para o Salvador, que eu conheço mais de perto, né, no meu dia a dia, a gente vê pessoas de cavalo na ciclovia ou ciclofaixa, a gente vê carros estacionando e fluindo na ciclovia e ciclofaixa, a gente vê motos. Da mesma forma também que a faixa pedestre hoje é agregada com aquela separação que tem na frente reservada para as motos, como se fosse uma largada de corrida, né? As motos ficam na frente, os veículos mais atrás. Os veículos também muitas vezes estacionam em cima do lugar das motos. A gente vê pessoas correndo em ciclovias e ou ciclofaixas. Então, falar de modal, de mobilidade urbana, que a depender da região, quanto mais deseducada, mais complicada. E assim, semana passada eu estava com meu amigo, antes que eu esqueça, né? A gente está no Happy Hour End, não sei se Alexandre aí está no suco, no refrigerante, ou na água, ou nada, mas aqui, não sei para que clube você torce, né? Mas aqui uma saudação tricolor do Bahia aí, para vocês. Aqui a gente tem que, sextou, né? Tem que ter um salgadinho, um amendoinzinho. Semana passada eu puxei uma lista aqui, a gente abordou umas coisas aqui com o meu amigo Teodório. E eu estava aqui me lembrando, rapaz, a gente fala aqui da engenharia, do engenheiro, não sei qual é a sua idade, se você é novo, se você é do meio do caminho, você já está mais aposentando, mas quanto mais velho, eu só falo assim, né, mais das antigas. Eu trouxe uma curiosidade aqui, achar que eu tenho uma pessoa fala síndrome do acumulador, mas não é representação. Não sei se o Alexandre está assistindo aí, ou quem vê depois no IGTV vai se lembrar disso aqui. Minha primeira calculadora aqui que meu pai me deu, ainda criança para adolescente, Campinas, um abraço aí Campinas, terra boa. Eu não conheço São Paulo ainda. Eu desejo conhecer São Paulo em breve. Respeito muito o Brasil inteiro. Cesta de torresmo com cerveja, boa pedida. Não sei se você chegou a conhecer essa calculadora aqui, ó, uma chapezinha básica, feliz da vida. Eu tinha 10 para 12 anos, a idade do meu filho hoje. Meu filho tem 10 anos. Quando eu fui indo para a faculdade, já no coisa, não dá para ser engenheiro sem falar nela. Aqui, ó. Ela não funciona mais, mas está aqui de relíquia para lembrar dos meus bons tempos. E na época foi um sacrifício. Hoje em dia é fácil, mas nos anos 90, para eu comprar essa daqui, pai, deu trabalho, viu? Tem que fazer jogo, alguém que viajou para Miami,
alguém que trazia, vendeu aqui, e paguei à vista, porque o preço aqui com os impostos era caríssimo. E minha HP, quando pifou, eu recorri fazendo um merchandising aqui rápido, outra Cássio Científica. Claro que a Cássio Científica aqui, para engenharia, saiu do tempo da Cássio HP. Ah, você é do tempo. Ih, ai, não precisa dizer mais idade não, meu caro. Você tem mais de 40. Eu tenho 50, com muito orgulho. Não tenho problema nenhum com a idade. Se você conheceu a HP, a Cássio, você tem mais de 40. Essa geração nova aí, eu não sei nem que letra tá HP. Mas a HP, velho, eu sempre digo que a HP é que nem o Excel. A gente acho que só conhece 10% dela. 41 é menino ainda. É uma idade boa. Aqui, ó. HP 48G, não sei. Depois dela eu já soube que teve a GX, logo depois que eu saí da faculdade. Fiz 25 anos agora, de civil. Mas eu debandei logo para segurança do trabalho. Tipo, ó, deixa a vida me levar. Foi indo. E eu gosto dessas relíquias assim, lembrar. Outra coisa aqui gostosa, que fala engenheiro, lembra, aqui ó, eu trouxe as relíquias aqui, até hoje, né, um carimbaço, lembra serviço público, né, mas o pessoal da área privada também mete o carimbaço e assinatura, tá lá, CREA, tal, e a rubrica, essa sim eu vendo, mas só vendo junto com o RT. Rapaz, hoje você tá no torresmo aí, né? Aí é bom, né? Torresmo é serva, sextou. A nossa happy hour, ela não demora não, ela é rapidinha. Ela é só para dar aquele gostinho de sexta-feira. Se beber não dirija, se dirigir não beba. Engenheiro que se presta tem que ter agenda, viu, velho? Porque minha agenda é muito... Só que a minha agenda é codificada. Só quem entende minha letra sou eu. Usou muito carinho, né? Hoje em dia é o que o pessoal chama assinatura eletrônica, QR Code. Eu já fui me adaptando com isso aí, viu? Eu prestei serviço para a Petrobras já umas 5 vezes ou mais. E aí é tudo agora assinatura digital, vai lá no PDF, tudo. Eu estava comentando aqui com meu amigo Teodoro semana passada, livros inesquecíveis da engenharia, te mostrou aqui os livros que foram de instalações elétricas, hidráulicas. Eu sou civil com muito orgulho. Você, diga aí sua formação, você tem especialização em que área? Eu fiz segurança de trabalho, fiz gás natural por força das circunstâncias, na empresa de gás que eu trabalhei, aqui é a Bahia Gás. É como se fosse aí em São Paulo, tem as concessionárias de gás, né, no Brasil todo, tem a SEG no Rio, a Bahia Gás aqui na Bahia, a Segás lá no Amazonas, Algás, Alagoas, São Paulo tem 2, né? São Paulo tem 3 empresas de gás natural. Esqueci os nomes agora, o branco. Normal, viu? Depois da idade da branco. E no Rio tem 2, tem a SEG e a SEG Rio. Falar em engenharia é lembrar de caneta, lápis, lapiseira, ponta 05, ponta 07, civil, oba. Aí avaliações e perícias, essa é uma área nobre. Membro do IBAP também? Eu me inscrevi para ter diz assim, quem não aparece no radar não é visto. Eu me filiei ao IBAP também. Já fiz algumas perícias particulares aí, já fiz para a justiça demora de pagar, cabe recurso, não sei o que, ficar esperando. Mas a perícia é uma área muito bonita. Avaliações de perícia é mais ligada também a imóveis, né? Avaliação imobiliária. Campinas é terra boa. Eu nunca fui não, mas eu ouço falar que Campinas é como se fosse uma capital aí no interior, né? Pelo tamanho. Ainda não, mas eu vou filiar já. Filie-se logo, velho. Compensa. Eu acho que a IBAP tem mais retorno do que o CREA, viu? Tem de visibilidade, oportunidade, a network, os eventos. O CREA você paga e acabou. É obrigatório, um retorno do custo-benefício do CREA. A gente já sabe. Aí a gente gosta mais de caderno, né, tá? Eu tenho uma certa resistência com a agenda, viu? Eu gosto de agenda, mas somente desorganizado. Eu vou escrevendo aqui, só eu entendo, é codificado. Essa semana eu não vi falar de nenhum acidente. Ah, sim, rapaz.
acidente propriamente dito não teve, mas teve esse terremoto aí, como se não bastasse aí Turquia e Síria, né? Esse assunto de bar, viu, também, viu? 7,8 na escala Richter, num lugar que normalmente já impera problema de guerras, de perseguições, de crises humanitárias, e você tem 7,8 na escala Richter, 0,9 aí, é um sacode, né? Muito forte. Eu vi cenas aí bonitas, emocionantes, né? De uma criança foi resgatada e os bombeiros brincando com ela, ela saiu de boa debaixo dos escombros, ainda dando risada. Criança é inocência, né? Teve outra também que uma menina, a irmã, estava protegendo o irmão e a mão dela ficou entre a cabeça assim e o concreto, certamente. E essa coisa dos terremotos ainda fica aquela questão. Aqui na Bahia, de vez em quando tem uns sismos aqui, que o epicentro é lá na Cordilheira dos Andes, mas o hipocentro acaba sendo aqui, né? E eu tive um primo aí que foi uma vez, estava de passagem em São Paulo, estava no hotel, ele disse que deu uma sacudida lá, assim, coisa de 5 segundos, parecia uma eternidade. Ele disse assim, rapaz, eu nunca tive labirintite, mas era a sensação de vertigem e tremedeira muito estranha. Eram 5 segundos que demoravam, pareciam uma hora. E aí a gente fica sempre naquela discussão, né, do que fazer em caso de emergência, principalmente em prédio. Prédio você tem que, basicamente, descer as escadas, normalmente, estruturalmente, é a parte mais resistente do prédio, buscar a saída de emergência como se fosse um incêndio mesmo, procurar o meio da rua, longe de fiações, algum abrigo seguro, porque tudo vai tremer, tudo pode cair. Se tiver uma área aberta, eu lembro que aquela Carol Barcelos uma vez participou lá de um evento e filmou o terremoto, filmaram o terremoto com ela, e mesmo no meio da rua, com um grande vão, ver tudo caindo ao redor. Mas não adianta, em prédio você vai embaixo da mesa, esse negócio, porque se o prédio cair, vem tudo junto. Os Estados Unidos já têm uma estrutura apropriada para isso, né? Eles lá culturalmente já fazem as casas de madeira para furacões, tornados, etc. Sabem a evasão, tem muita gente que não evade, mas tem os sótãos. Mas lugares desenvolvidos, ao contrário da Índia, que sofre pra caramba com isso. Mas o Japão também já foi pego só na área mais pobre do Japão que sofre mais. Mas quem tem tecnologia recebe o alerta, dá tempo de se evadir. Mas a grande maioria desses lugares, Haiti, muitas áreas do Chile, cada cordilheira ali, que é uma área de terreno geologicamente novo, e faz parte do círculo do fogo também, está tudo interrelacionado, né? A questão dos vulcões e as placas tectônicas. E ao contrário do que falam, muitas vezes, o Brasil tem um terreno geologicamente estável e antigo, mas a gente, às vezes, tem uns sacodes aí por reflexo de outros lugares. Mas esse conceito de edifícios mola, com fundação de mola, aí, a engenharia civil ela se encontra com a engenharia de segurança, de emergência e prevenção, para evitar muitos acidentes, né? Eu, graças a Deus, aqui eu tive a oportunidade, eu fui da Defesa Civil de Salvador, mas ia para a iniciativa privada, e participei de simulados, treinamentos, até de ataque terrorista, mesmo culturalmente a gente não tendo, eu me envolvi com alguns, porque às vezes um trote bem feito, o efeito dele é de terrorismo. Então você tem que fazer simulados, uma empresa de gás, por exemplo, não só pensando no gás ou no incêndio, mas você tem que colocar no seu PRE, no seu plano de resposta à emergência. Muita gente vai dar risada, muita gente vai entortar a boca, mas a gente botava lá. Todos os lugares que eu passei se botava terrorismo. E a gente desenvolve. Aí quando tem um incêndio de verdade, é gente pulando da varanda sem necessidade, podia descer as escadas. Teve um médico aqui que morreu, um residente da obra social Irmanduce. O prédio pegou fogo no segundo andar, ele estava no terceiro. Ele podia ter ido para as escadas, estava todo mundo descendo para as escadas, mas ele resolveu cortar caminho de uma varanda para outra, se pendurando 2 horas da manhã. Primeiro que você acorda todo desnorteado.
E aí ele tentou completamente, quem sou eu para julgar, né? Mas foi o único que morreu, porque ele tentou pular de uma varanda para outra, no mesmo prédio, se pendurando, pegou aqui em cima, soltou o corpo. Só que no que ele soltou o corpo para a varanda de baixo, desequilibrou e ele caiu no edifício vizinho, batendo na cabeça. Ele morreu da queda, mal feita, porque ele podia, se mesmo que ele caísse com os pés, ele ia se quebrar todo, mas podia ter sobrevivido, mas para azar dele. E ele podia ter descido pela escada. Japão 2017, e na nossa estrada pegamos um tremor relativamente forte. Relativamente forte aqui, estou entendendo que foi meio do caminho, né? 5.0, 5,5, 4,5 escala Richter. E como assusta, eu imagino o que assusta. E a gente, eu até comentei com o Teodoro semana passada que eu até assisti um documentário na Netflix, tem lá, vale a dica. São 5 episódios, um para cada cataclisma, né? Tornados, vulcões, tsunamis. E mostra que tem alguns lugares do mundo, por exemplo, como a falha de San Andreas, nos Estados Unidos ali, apesar de da tecnologia estar todo mundo lá, é um lugar que quando tiver, estatisticamente já era para ter acontecido, mas Deus sabe o que faz, né? Ou para não acontecer mesmo. E tem um vulcão também submerso, embaixo d'água, na região da Itália, que quando tiver alguma coisa, vai ser barril. Dobrado, triplicado. Vai matar muita gente. Mas o povo não se precisa não, tá morando lá normalmente, tá lá de boa, assim, digamos, convivendo, achando que nunca vai acontecer e ninguém que imagina a pessoa, eu vou evacuar meio mundo lá de Califórnia, né? Não passa pela cabeça do ser humano fazer isso. É mais fácil ele brigar por uma tecnologia que ache. Veneza já tentou. A Veneza vai virar uma Atlântida no futuro, né? Já botaram umas barreiras lá por a subida do mar, porque é esse jogo de aumento do nível do mar com relação ao rio lá, que corta a cidade, o nível está subindo da água interna. Então, mas vai dizer para o povo de lá com o turismo que tem. Eu me lembro que na década de 90 a Torre de Pisa estava acentuadamente inclinada e a empresa alemã que fez lá a recuperação disse: vamos botar ela de volta na posição original. Aí o prefeito lá, a autoridade, disse: não, deixa ela inclinada com segurança, senão a gente vai perder o turismo. E aí colocaram umas placas lá, depois você pode pesquisar aí eu vi isso na matéria até na revista científica, você pode pesquisar aí no Google, hoje em dia tudo é Google, né? Foram colocadas umas placas de chumbo, se não me engano, na fundação, e estabilizou a Pisa. Botou na angulação segura para não perder o turismo. Porque se botasse ela de volta no prumo, que ali foi uma questão geológica, para quem não sabe, a questão de materiais diferentes, de argila, que não resiste muito à compressão, né? A sobrecarga. E na mesma região ali do lado tinha um material mais resistente. Seria com um efeito parecido com o que tem os prédios ali de Santos, né? Você está em Campinas aí, você já ouviu falar dos prédios de Santos, né? Tem aqueles prédios tortos e habitáveis. E ninguém nunca investiu lá para botar o prédio de volta. Acho que as pessoas ou já realinharam o prumo daqueles prédios, não sei. Eu sei que o povo morava com o prédio visivelmente torto. Mas alguém disse lá, em algum momento teve laudo, que não tinha risco de cair. Mas eu jamais moraria num apartamento torto. Mas enfim. Mais uma vez aqui, né? Um brinde aí para você e sua família. Tenha um bom final de semana aí, uma semana de muita luz, muita saúde. A gente deu uma passadinha aí. Eu acabo falando isso. Falo de segurança, eu falo de civil. Se puxar um papo com gás natural também, eu gosto, é minha área. Ainda tem prédio torto e gente morando, né? Habitável. Essa recuperação aí da torre que só estabilizaram ficou torta.
Santos famoso. Santos é famoso. Tem Pelé, tem os prédios, né? E. Mas eu não vou dar risada, não. A gente dá risada assim, mas o Brasil tá cheio de. Você vê que engenharia é um assunto que às vezes você vai puxando o fio do tapete e vai mudando de assunto. Eu já vi matérias até com o Pedro Bial uma vez. Ele, como é jornalista, ele não tem a obrigação de dominar tudo, né? Eu lembro que ele falou uma expressão errada uma vez, e é perdoável, porque ele não é engenheiro, que tinha um lugar aí, que quando a gente faz uma pista, uma rodovia, você tem a questão da super largura e a super elevação, né? E eu estava na Europa, uma coisa, tinha um lugar que ele estava causando muito acidente. Porque em vez de contrabalançar a força centrífuga, puxando o carro para dentro, tava jogando os carros para fora. Uma falha de engenharia grave. Aí você pensa, o erro foi de projeto ou execução? Então a gente ria assim, mas não estava tendo. Os carros estavam perdendo o controle. Mas enfim, aqui em Salvador também tem alguns pontos de uns viadutos que quem conhece aqui já sabe. São questões milimétricas, centimétricas, mas dá para perceber. Às vezes não chega a ser invertido, mas é uma angulação que ela não segura a força centrífuga como deveria. Linhas exclusivas de ônibus também, que pingam óleo, tudo, deveria ser um. Com o tempo agora está melhorando, eles estão botando o lado dos ônibus mais com concreto. Porque o asfalto, quando começa a pingar o óleo, acumular com o tempo, e você juntar isso aí com lâminas d'água quando chove, fica escorregadio. É mais propenso a carros rodarem, rodopiarem na pista, né? E é muito comum a gente ouvir, aí eu falo como engenheiro civil agora, o pessoal comentar, rapaz, que engenheiro burro foi que fez isso. Eu fico, às vezes, eu tento argumentar que muitas vezes existe um engenheiro burro, como tem um médico burro, um advogado burro, incompetente. Mas o problema é que a engenharia é muito influenciada pela política e o calendário eleitoral. Ou acelera, que pode trazer problemas de acabamento, ou a lentidão, ou o erro mesmo, pela qualificação. Fiscalizada em geral por serviço público, paga mal, tem a questão da motivação, e aí a terceirizada é contaminada por esse ambiente, e ela já está ali, aquela questão do menor preço, melhor técnica, tendo a licitação, você acaba muitas vezes trabalhando com material mais barato, com mão de obra menos qualificada, a não ser as grandes obras, né? Porque aí vem essas de peso, né? Odebrecht, Câmara Correia, OAS, todas essas empresas que já têm um nome internacional, aí é qualidade garantida. Mas a engenharia ela tem que pensar na manutenção também. E essa manutenção tem que ser viável, tem que ser da realidade daquela cidade. A não ser que tenha uma PPP aí, uma parceria público-privada, que compense isso. E aí, obrigado pela sua presença. A gente faz um bate-papo aqui rápido. Na semana que vem a gente se encontra aí. Estaremos aqui novamente. A happy hour é um momento de, como eu sempre digo, não é para encarcar o dente, não. Mas é para tentar dar uma mais parecida. A gente está indo nessa luta. Eu particularmente estou tranquilo, mas eu estou indo na busca aí da recolocação no mercado. Já tenho 25 anos formado, mas são 22 anos de luta, muita luta na segurança. E estou aproveitando para estudar, me atualizar, mas a questão dos boletos não perdoam, né? Mas com fé em Deus aí, a gente vai encontrar um caminho, logo logo a gente vai estar aí na corrida de novo, que Deus sabe o que faz. Bom fim de semana para você, um abraço, ficará salvo aí no GTV para quem quiser assistir. E depois eu vou fazer aí, eu vou salvar lá no YouTube. Como eu disse, aqui é um espaço para convidados. Quem quiser participar é só dar um toque aí, a gente se planeja, debate os temas. E semana que vem eu estou aí com convidado ou não. Um abraço. Aqui a gente fala Bora Bahia, minha porra. Agora é Bahia City. Brincadeira, não é nome oficial não. Bahia City aqui é só uma brincadeira, que a SAF é do Manchester City. Fiquem com Deus, um abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí pelas ideias. Você torce pra quem aí em São Paulo?
Campinas, só por curiosidade, você é Bugre, é Macaca, ou é algum time da capital, ou é Santos? Você torce pra quem aí? Aí, boa noite, amigo. Obra 2. Então eu sou Bahia, mas não sou fanático não, a gente torce com respeito. Nosso rival aqui é o Vitória, mas o Vitória está na situação. São Paulo, Campinas, São Paulo. São Paulo, Bahia, São Paulo, tem sofredores lá, né? E lá do rival são sofredores lá. Mas, brincadeira. A gente se encontra aí semana que vem, gente. Obrigado quem chegou aí. Até semana que vem. Tamo junto aí. Obrigado aí, boa noite.